Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, o podcast que leva até você informações relevantes sobre saúde, gestão em saúde. Ele é apresentado pelo Núcleo da Saúde, da Associação Empresarial de Brusque, Uabiruba e Botuverá. Hoje, nosso sexto episódio, último episódio dessa temporada, com um convidado muito especial, professor Sidney Gripa. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Amanda. Foi um prazer estar aqui. A gente agradece o convite em nome da nossa instituição, aqui representando a nossa reitora também, a professora Rosemary. A gente fica muito lisonjeado de poder contribuir com o podcast Saúde em Foco e trazer as notícias aqui da região, da nossa cidade e da nossa instituição. Estávamos ávidos por este momento, poder fazer essa conversa, essa troca com a Unifeb, com a instituição, receber a instituição Unifeb, que é representada pelo senhor. E, professor, conta para nós um pouco da tua trajetória. Antes da gente falar da Unifeb, de falar a proposta de vocês de entrega ao mercado, como é que foi chegar até a pró-reitoria? Sei que você foi formado lá, curso de graduação, e muito interessante essa ideia do aluno chegar à coordenação e depois à pró-reitoria. Isso chama bastante atenção. Então, o curso de administração hoje é um curso de bacharelado de 4 anos. Eu finalizei o curso em 2004, a formatura foi no ano 2005, sempre no ano seguinte. Logo na sequência eu já iniciei uma pós-graduação, parte na Unifeb, parte na FURB, E em 2007 eu já iniciei na instituição como professor, Fui convidado para lecionar uma disciplina no curso de administração e assim permaneço até hoje, A minha função na Unifeb principal é ser professor, mas a gente acaba acumulando alguns cargos administrativos, ao longo dessa trajetória. No ano de 2011 eu fui convidado pela então reitora, a professora Maria de Lourdes, para assumir a coordenação do curso de logística, juntamente com a atividade de docência, mais para frente, já na gestão do professor Guinter, eu assumi outras coordenações dos cursos de processos gerenciais, gestão comercial, do curso de tecnologia em produção têxtil e em 2015 a coordenação do curso de administração, que foi o curso que eu me formei, Fiquei muito feliz na época por poder coordenar o curso, que me graduou, E já na gestão da professora Rosemary e do professor Fantini, então a partir de 2019, eu fui convidado a assumir a pró-reitoria de graduação. E estou nessa função, então, aí nesses últimos 6 anos, Agora, dia 31 de abril, completam os 6 anos de gestão na pró-reitoria de graduação. Olha só, mês de aniversário, então. Exatamente, Então, de fato, é isso que você comentou, Eu tive essa vivência já como aluno, a vivência de professor, de coordenador e hoje de pró-reitor, A gente consegue trabalhar pensando no todo, Porque a atividade na pró-reitoria é essa, é fazer esse elo entre alunos, coordenadores de curso e professores, Esse tripé tem que funcionar muito bem. Desafio? Exatamente, é um desafio grande, Lidar com pessoas sempre é um desafio grande, Mas a gente tem tido ótimos resultados, Vocês têm percebido aí na mídia, a Unifeb tem alcançado excelente desempenho, nas avaliações de curso, o próprio índice da instituição hoje, nós somos nota máxima no MEC, E com certeza é uma das melhores instituições, se não a melhor aqui da nossa região. Sim, com certeza já é uma referência. Com certeza. E chama a atenção, você foi convidado logo a ser professor. Você acredita que já existia algo que chamou a atenção dos professores na época? Eu, sempre tive muita facilidade de aprendizado, Principalmente aprender sozinho, Eu ia para aula, tudo, mas dificilmente precisava estudar para fazer uma prova, algo desse tipo, E já lá na escola, na educação básica, eu acabava auxiliando os colegas quando eles pegavam recuperação, Acabava auxiliando eles a estudar, E para eles poderem passar de ano, alguns, Eu já tinha tido uma experiência prévia também, já como docência, principalmente em escolas de formação de cursos profissionalizantes, Eu fui professor de AutoCAD por muito tempo, por ter uma formação técnica na área de eletromecânica, Eu também atuei muito tempo na área de projetos, então eu já tinha sido professor em escolas, de cursos de AutoCAD, de desenho, turmas reduzidas, 1, 2 alunos, eram quase que uma aula VIP, Mas isso acabou desenvolvendo essa competência, E aí,
nesse sentido, assim, a gente acaba desenvolvendo uma rede de relacionamentos com os professores, né? E eles acabam identificando algumas competências, né? Então, eu recebi um convite do professor Adami, porque eu trabalhava na época na Simpson, né? Uma metalúrgica aqui da região, e o professor Adami era o gestor de recursos humanos e era professor na Unifeb. Então, como eu trabalhava na área de projetos na empresa, e eles precisavam de um professor para a disciplina de desenvolvimento de produtos, então... né? Então ele fez a ponte, Gripa, né? Tu não tens interesse em assumir? No momento até fiquei um pouco receoso, né? Mas encarei o desafio. Que bom, né? Confiou no potencial. Em 2007 já encarei o desafio e estou até hoje lá. Sucesso, um case de sucesso. A Unifeb, ela traz essa vivência do aluno de poder também olhar um pouco mais para o que o mercado está pedindo, demandando, né? Vocês têm esse olhar, esse cuidado, essa atenção. Eu acho que isso que torna vocês tão diferenciados também, né? Sim, hoje nós estamos muito próximos do mercado, né? E assim, quando a gente fala o mercado, o mundo do trabalho, né? E da comunidade também, né? Hoje a Unifeb, assim, ela acabou abrindo as portas para a comunidade, né? Por muito tempo ela ficou fechada, né? No seu mundo, né? E hoje não, né? O nosso aluno hoje ele tem uma vivência prática muito grande, né? Nós temos investido bastante na instituição, nos laboratórios, né? Para que o aluno tenha a teoria e a prática no dia a dia, né? E que ele consiga sair cada vez mais preparado para os desafios que o mundo do trabalho impõe nos dias atuais, né? Sim. Sabe que recentemente a Concórdia, essas escolas que se posicionam como nova economia, né? A escola da nova economia, junto ali com o grupo Starse, eles fizeram uma pesquisa com os RHs do Brasil. Então participaram RHs de todos os estados do Brasil e eles fizeram a seguinte pergunta: qual impacto você acredita que o ensino, o aluno que sai de uma faculdade tem em relação já à prática, à aplicação dentro da empresa? E eles conseguiram um score de 3,6. Então, a equipe da RH, assim, olha, ele tem preparado o impacto do que academia versus mercado de trabalho, né? Mundo empresarial. Um score de 3,6. Aí eles também perguntaram para os dirigentes das universidades, né? Qual o impacto vocês acreditam que em relação ao ensino e à aplicação na prática? E aí teve um score de 7. Eu achei que faltou na pesquisa perguntar para o aluno, né? Para tentar entender. Mas a gente sabe, então quando a gente fala assim, que a Unifeb traz esse diferencial e é uma referência, porque esse envolvimento de vocês com a comunidade, esse envolvimento, essa estruturação da vivência, né? Esse investimento que vocês fazem com o laboratório, o aluno de vocês hoje na medicina, né? Agora recente na enfermagem, ter essa prática já em campo, né? Desde muito cedo em relação aos demais cursos. Então, dá para ver essa preocupação de vocês, que daí nessa pesquisa que foi divulgada, dá para ver a preocupação de vocês em ser relevante e ter impacto, que o aluno saia o mais preparado possível para já aplicar, né, o seu conhecimento. Complementando o que você falou, a Unifeb tem investido muito justamente para tentar se aproximar cada vez mais desse mundo do trabalho e das necessidades, né, das empresas. Eu vou citar o exemplo aqui, na minha época de aluno, né, um curso de administração, era um quadro, uma sala de aula e mais nada. Né? Quando íamos para um laboratório de informática, às vezes era 2, 3 alunos em um computador. Né? Hoje, o curso de administração da instituição possui laboratório de empreendedorismo e inovação, possui laboratório de gestão empresarial, possui laboratório de varejo, possui laboratório de sistemas produtivos, possui, né, hoje a instituição tem mais de 9 laboratórios de informática, né? Um computador para cada aluno. Então, o curso que eu fiz há 20 anos atrás não é mais o mesmo curso de administração de hoje. Né? Então, hoje o aluno, com certeza, ele tem uma vivência prática muito maior do que, né, os alunos da época tiveram. Né? Então, é esse investimento que a instituição tem feito, é tentar reduzir esse gap, né, entre o que o mercado precisa e o que nós estamos formando. Né? Sim. E eu vivencio isso, né? Por exemplo, lá na Unimed, quando a gente tem
colaboradores que estão cursando, por exemplo, trazendo aqui o exemplo da administração, a gente já tem uma expectativa das entregas dele durante o curso. Justamente por saber, conhecer essa grade curricular de vocês e ele já vai ganhando valor, vai agregando valor, todo esse conhecimento, ele já vai transformando em prática. Não precisa esperar finalizar a graduação. Quando finalizar, ok, vai estar completo dentro da proposta, mas ele já consegue, a gente cria essa expectativa, né? Mas por quê? Porque a gente conhece a formação de vocês, né? Que não é, infelizmente, a realidade da grande maioria das universidades, né? Hoje a Unifeb, né, a gente assim, tem um aluno lá não só como um número, um CPF, né? De fato, a gente quer fazer uma transformação, né? E para além dessas questões da técnica, né, que é a questão mais profissionalizante, a instituição tem investido muito também nas soft skills, né, que a gente fala, né? Ou seja, não adianta a pessoa ser extremamente técnico, competente, mas ele não conseguir se relacionar, ele não conseguir trabalhar em equipe, né? Ele ter dificuldade de tomar decisão, né? Porque às vezes é muito inseguro. Então, a instituição também tem trabalhado nesses aspectos, né? Além da hard skills, né? As soft skills, né? Que o aluno saia mais completo, que ele saia mais humanizado, sabendo que ele faz parte de um todo, que ele não é a única sementinha nesse planeta, né? E que ele vai ficar olhando só para o umbigo dele, né? Então, assim, a gente tem caminhado, principalmente nesses últimos 6 anos, para tentar desenvolver o aluno de forma diferente também. Né? Esse é um ponto assim, bem importante que para nós hoje é essencial, né, para o momento, sabe? Importante, porque hoje você vê uma proposta, uma vaga de trabalho, você reconhece essas soft skills, né? E até mesmo a competência técnica que o senhor falou, a formação de um pacote Office ou, enfim, alguma outra ferramenta de método ágil. Se isso não for trabalhado dentro da universidade, como esse aluno tem chance, né, de conquistar, né, e trabalhar as competências, habilidades também comportamentais, treinar não só a mente, mas o coração também, né? Eu vejo esse lado de vocês, assim, trabalhando com esse aluno, fazendo ele entender quem é ele, né, no todo, e quais são os seus potenciais, para que ele possa realmente ser diferenciado numa completude. Com certeza, a gente tem se envolvido assim muito nos projetos que a gente chama de extensão, né, que são projetos voltados principalmente para a comunidade, para as entidades, para as organizações, né, para as ONGs, e muita coisa tem sido realizada assim no aspecto social, né? Então tivemos recentemente, talvez vocês tenham visto, né, a descida do rio, né, que Sim. É um evento promovido pela prefeitura e tudo mais, né? A Unifeb estava lá presente, né? Os nossos alunos estavam lá presentes, ou seja, a gente criando essa consciência da responsabilidade ambiental, né, socioambiental, ou seja, se nós não fizermos a nossa parte lá, quem vai fazer, né? Então, quando a gente faz alguma atividade na escola, como tivemos aí recentemente em algumas, né, nossos alunos foram lá, pintaram a quadra, pintaram a amarelinha, pintaram lá o ambiente, o cenário, né, para que aqueles usuários lá da escola, né, as crianças pudessem ter um ambiente mais propício. Então, é despertar essa consciência, né, que a gente faz parte de um todo, né, e que a coletividade ela precisa se sobressair em relação ao individual. Muito Então, interessante. é isso que nós estamos trabalhando. Não é fácil. Imagina. Né? Nesse mundo corrido que a gente vive aí, nessa competitividade, né? Que a gente fala hoje muito em competição e não tanto em cooperação, mas a gente tem feito a nossa parte e estamos tentando plantar essas sementinhas. Né? E até competição essa que o aluno que entender e se deixar envolver e absorver esses princípios, né? Desenvolver essas habilidades, ele ganha na competitividade ali fora. Com né? certeza. A mobilidade social dele vai ser né, fluida. Exatamente, isso vai ser uma consequência daí, né? Vai ser automático, né? Com certeza. E vocês, então, tiveram também o lançamento do curso de enfermagem. Como é que esses 2 cursos da área da saúde, ou como os demais cursos, como que vocês fazem um gancho entre os cursos, qual a interação que eles possuem hoje? Então, hoje a instituição ela possui alguns cursos da área da saúde, né? O nosso primeiro curso foi o curso de Educação Física, bacharelado, né? Olhando
o enquadramento que o MEC faz, né, o curso de Educação Física Bacharelado, ele se enquadra lá como um curso da área da saúde, isso já faz mais de 20 anos, né? Na sequência, tivemos o curso de Psicologia. A Psicologia hoje, ela, pelo MEC, ela não se enquadra dentro do cursos da área da saúde, mas a gente sabe que trabalha diretamente, né, com saúde, né? Posteriormente, então, tivemos, né, a Psico já tem aí os seus 15 anos, tivemos o curso de Medicina, que iniciamos ele em 2019, então já são 6 anos de curso, né? E em 2022, tivemos o curso de Fisioterapia, né, que já está entrando agora na fase do estágio, né, os alunos já estão na 7ª fase. E ano passado nós tivemos a visita do MEC, então, né, para autorizar o nosso curso de enfermagem. Essa visita ela aconteceu no primeiro semestre. Tivemos a aprovação, a nota, tudo, mas tem o trâmite, né, no Ministério da Educação, que acabou levando um pouquinho mais de tempo do que esperávamos, né, e recebemos a notícia da aprovação do curso no dia 16 de dezembro. Meu Deus. Já no apagar das luzes, vamos dizer assim, né, do ano para a instituição, né, nossas atividades se encerraram no dia 18. Nós corremos contra o tempo aí na divulgação, né, e ainda conseguimos abrir uma turma, né, nesse ano. Então é um curso que a instituição tem uma expectativa muito grande, porque é um curso que vem, né, a se somar a esses demais que nós temos, né, vem contribuir, e eles, né, possuem uma relação muito grande, né, se falar da enfermagem sem falar da medicina não tem como, né, o enfermeiro hoje está presente, né, em vários ambientes de saúde, várias instituições, né, e com certeza é um profissional de extrema importância, né, em todos os ambientes em que ele está inserido, né. Qual o desafio hoje para fazer com que esse aluno, após a graduação, ele continue os seus estudos e ainda fique na nossa região? Esse é um desafio assim, que ele tem que ser encarado coletivamente, né? Com certeza. A instituição, claro, né, ela está fazendo a sua parte, pelo menos trabalhando nesse sentido, né? Principalmente voltado aos aspectos da formação continuada, né? Isso a gente, claro, pensa em todos os âmbitos, não só exclusivamente da área da saúde, mas a área da saúde é um ponto bastante importante, né? Então, após a formação, a instituição tem investido muito agora, se nós pegarmos a área da medicina propriamente dito, em residências médicas, né, em parceria com o Hospital Azambuja. Então, nós já tínhamos uma residência em clínica médica, já desde 2017, em parceria. Essa residência agora foi ampliado o número de vagas, né, e tivemos recentemente aprovado medicina intensiva, já foi aprovado, já tem alunos que já estão sendo selecionados, em radiologia, com previsão para início no ano que vem, né? E estudos para cirurgia, ortopedia, pediatria, anestesiologia, né? Então, existem estudos para essas áreas. Então, esse é um ponto assim que faz com que, né, o médico recém-formado fique aqui na nossa região e que não tenha que sair daqui para fazer a sua residência, a sua especialidade. Nas outras áreas da área da saúde, no caso da fisioterapia, da educação física, da enfermagem, a instituição está trabalhando agora em programas de pós-graduação, né, justamente para qualificar ainda mais e também tentar reter, né. Estamos avançando também no estrito senso, tentando, né, investir para a oferta de mestrados e doutorados. Que bacana. Isso. Ótimo. Então, estamos agora, né, com já um processo protocolado em parceria com uma instituição também da CAF, que devemos ter o resultado aí talvez nas próximas semanas, né, que é um mestrado em educação, né, mas também já temos assim estudos prévios, né, e pensamentos para o futuro, né, de quem sabe tentar algum investimento em um mestrado na área da saúde, né? Exemplo, ciências da saúde, saúde coletiva, saúde de família, né? Então, a instituição está pensando nesse aspecto, né? Só que, claro, como a gente também tem as graduações na área da saúde, né? A gente faz com que o ambiente do nosso entorno acabe melhorando.
Com certeza. Né? Então, acaba tirando muitas pessoas da zona de conforto, né? Às vezes aquele profissional que já estava um pouco mais acomodado, opa, tem gente nova chegando aí, tem sangue novo chegando aí, né? E a área como um todo, né, acaba se desenvolvendo. E se desenvolve, ganha, e é uma relação de ganha-ganha, na verdade, né? Porque daí as empresas recebem profissionais qualificados, vocês, quanto instituição, a gente percebe o cuidado, o zelo de vocês em ter um ambiente, ter um local, ter uma formação onde as pessoas queiram estar. Então, vocês têm uma atratividade muito alta, né? Sei que isso não é mágica, não é por acaso, é intencional, né? Tem muito trabalho desenvolvido para isso, né? E, assim, existe uma expectativa realmente muito grande, nossa, da área da saúde, e eu falo isso através do núcleo, aguardando a formação de vocês, né? Aguardando as entregas. Então, eu penso que não só a saúde complementar, né, suplementar, né, o meio particular, como também o sistema único de saúde, mais ainda pela alta demanda, né? Então, essas parcerias que vocês buscam com essas instituições proporcionam já a entrega, com certeza, para o Azambuja, né? O senhor comentou que um parceiro hoje, o impacto que trouxe ter residência em números de atendimento deve ter sido algo... O senhor conhece algum dos números deles em aumento de atendimento? Eles publicam isso? A gente não tem acesso a esse número especificamente, né, mais quantitativo, mas a gente tem informações do aspecto qualitativo, em termos da qualidade, né? Então, a gente percebeu que ao introduzir os alunos, né, da área da saúde nos campos de estágio, nos campos de prática, esse aluno acabou transformando o ambiente, né? Porque para o paciente, quando ele enxerga alguém de jaleco, né, é um doutor, é um médico, é uma enfermeira, é um fisioterapeuta, né? O paciente não sabe se aquele aluno ainda está em formação ou não, né? O aluno acaba tendo, às vezes, uma empatia maior com o paciente, dando uma atenção maior, olhando no olho, né? E a gente tem percebido pelos feedbacks, né, dos nossos parceiros que o número de reclamações diminuiu, Olha só, né? Que o paciente está mais satisfeito. Ou seja, são as questões qualitativas, né, que com certeza fazem toda a diferença, né? Nas unidades básicas de saúde, onde nós temos alunos inseridos também, já desde as primeiras fases, né, a gente percebeu, pelo menos o feedback que a gente tem, é que a qualidade do atendimento melhorou, né? O enfermeiro, o médico, né, teve que se reciclar para poder receber o aluno. com né? certeza. Olha o movimento que gera, Isso. né, o entorno mesmo. Tem que se policiar na hora de determinada conduta, né? Porque, tem alguém ali do lado Sim. observando aquela conduta, né? Sim. Então, com certeza, isso melhora, né, em todos os aspectos, né? E o feedback que a gente tem recebido dos nossos parceiros, né, tanto os públicos quanto os privados, né, é que o aluno, de fato, transformou o ambiente e hoje não se pensa mais naquele ambiente sem aluno. Essa percepção, essa devolutiva dos parceiros faz com que vocês vejam assim, estamos indo pelo caminho certo, né? Com certeza. Está valendo a pena. E a instituição, né, ela tem também trabalhado junto aos parceiros, né, inclusive com a melhoria de alguns ambientes, né? A instituição, por meio dos convênios que ela tem, né, ela tem auxiliado, às vezes, na ampliação de determinados estabelecimentos, né, na melhoria de determinados espaços, às vezes na compra de algum equipamento, de algum insumo necessário para que as atividades aconteçam da melhor maneira, né? Então, claro, além, né, das bolsas que a instituição acaba repassando para os profissionais que acabam recebendo os alunos, né? Então é uma forma de incentivo, né, para que cada vez eles consigam receber mais e melhor, né? E a gente entra num círculo virtuoso, né? De excelência. De excelência, né? Apesar, né, de a gente tem alguns profissionais, né, que às vezes não tem aquele perfil de receber aluno, mas a instituição também tem trabalhado fortemente nessa formação continuada, né, de poder formar os profissionais, né, e nós hoje possuímos uma infraestrutura, assim, você já visitou a instituição, né, Amanda, você já conhece, né, nós temos uma infraestrutura de ponta, né, e nós estamos abertos, né,
a qualquer parceiro que necessitar de uma formação, que necessitar de um espaço, né, a instituição está de portas abertas para nos aproximarmos e trabalharmos juntos em prol de uma saúde melhor aqui para toda a nossa região, né? Que bacana, que bom, quanta informação, que ótimo receber. Nós sabíamos, né, que seria muito bom poder conversar e entender toda a intenção, programação e onde vocês estão mirando, né? Eu vejo assim, vocês miram praticamente ali na Lua e se alguma coisa der errado já alcançou todas as estrelas, né? Porque vocês têm um padrão muito alto mesmo de formação e isso traz assim uma segurança para quem é o empregador, para quem é o parceiro, para quem é até o paciente a ser atendido, então, por esse profissional que foge aí da métrica, não tem nem como mensurar, né? Porque realmente, assim, a gente deve prestígio à Unifeb e por ser daqui, por ser nossa, acho que agora esses cursos não se cogita mais sair da cidade para cursar, não tem mais justificativa para isso, né? A instituição provavelmente não vai parar nesses cursos, né? Nós estamos já nosso próprio planejamento estratégico, né? A gente já prevê o avanço em algumas áreas, né? Mas a instituição tem um perfil assim de dar um passo firme, né? Então, né, a gente avalia bem, verifica mercado de trabalho, né? Porque a gente tem essa preocupação de não adianta ter um curso, formar a pessoa e depois ela não conseguir se encaixar no mercado de trabalho, né? Então, os cursos que hoje nós temos, né, possuem uma alta demanda e não poderia ser diferente, né? Porque se a Unifeb está inserida nesse contexto, nessa região, ela tem que formar os profissionais que a região precisa, né? As áreas que a região está necessitando, né? Então, por isso do investimento nesses, né? Eu não tenho dúvida que todos esses cursos da área da saúde já são, né, e serão um sucesso por muito tempo. Com toda certeza. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem agora aqui para a tua comunidade, para os teus alunos de graduação. E depois, a sequência, claro, não posso esquecer que o nosso propósito, né, que nossos colegas do Núcleo da Saúde também. Então, vou deixar aberto um espaço para que o senhor possa transmitir essa mensagem, porque eu vejo assim, a preocupação da universidade em trazer tantos diferenciais para essa formação, em entregar esse aluno para o mercado assim, com um caráter, assim, um potencial competitivo tão grande. Às vezes eu me pergunto, será que o aluno tem essa noção, essa consciência? Será que ele está conseguindo ter essa visão de quão diferenciado ele está sendo formado e em relação aos demais? Porque a gente tem aqui na nossa região, existem universidades muito boas, né? Mas aqui em Brusque, né, será que ele tem essa percepção? Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. A gente viu o esforço, né, da Unifeb em fazer o seu melhor, em fazer a excelência. Nada menos que o melhor, né? Exatamente. Bom, para o nosso aluno, né? Eu vou falar agora de ex-aluno para aluno, né? Eu quero dizer para eles, né? E obviamente a nossa reitora sempre reforça, e eu concordo plenamente com ela, que a Unifeb é uma grande família, né? E assim a gente tem nos tratado lá. E o aluno não é diferente, né? Então, dizer para eles que eles estão num ambiente seguro, né? Eles estão num ambiente de altíssima qualidade, né? Com profissionais qualificados. E nesse ambiente de família, obviamente que existe cobrança, né? E existe puxão de orelha, né? Na família, às vezes o pai e a mãe vêm, né? E se a gente está saindo do trilho, coloca a gente no trilho, né? E nós, enquanto instituição, obviamente, temos essa dinâmica, né? De estar muito próximo e a gente tem tentado ao máximo, né? Colocar os nossos alunos, né? Naquele caminho que a gente entende que é o melhor para ele, né? E isso exige, obviamente, um esforço de todos, né? Dos professores, das coordenações de curso, da pró-reitoria, né? Da nossa reitoria, e dizer para eles que o que a instituição, o que estiver ao alcance da instituição, para o melhor desempenho deles, tanto no ponto de vista profissional como pessoal, nós vamos fazer, né? A instituição não tem medido os esforços. Somos perfeitos, Amanda? Não, né? Temos muito a melhorar e a gente reconhece isso, né? Mesmo sendo uma instituição de excelência,
né? Nós não estamos contentes ainda, queremos mais, queremos melhorar ainda mais, né? E essa melhoria é perceptível ao longo dos anos, né? Se você for na Unifeb hoje, você vai enxergar que não é a instituição de 5 anos atrás, né? E eu falo isso tanto do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, como da quantidade de alunos. Há 5 anos atrás, nós tínhamos 1.900 alunos na graduação. Hoje nós temos 3.400, né? Então, assim, é um aumento muito significativo. E isso é reflexo do quê? Da melhoria contínua, né? É reflexo do quê? De um trabalho coletivo, né? Porque não é só a reitora, não é só o professor Gripa na pró-reitoria, né? O vice-reitor, os demais pró-reitores, os coordenadores, é um conjunto, né? Nós temos os técnicos administrativos, nós temos o nosso pessoal da limpeza, né? Nós temos o pessoal que cuida dos setores, né? Os mais diversos administrativamente, dos nossos professores e, obviamente, do aluno, né? Não teríamos Unifeb se não tivéssemos alunos, né? Então, dizer para eles que, de fato, que eles podem confiar na instituição, que eles, né, no que depender de nós, eles estarão no melhor caminho sempre. Mas, claro, né, sempre tem a parte deles, Amanda. Com toda certeza. Eu sempre reforço, uma boa instituição hoje, né, o MEC ele avalia a instituição pela infraestrutura, pelo corpo docente, pelo projeto pedagógico, né, o currículo do curso e tudo mais. Hoje nós somos avaliados por esses pilares, né? E aí tem um quarto pilar que, para mim, ele é tão importante quanto, que é o aluno. Então, assim, se o aluno tem que querer também, né? Ele tem que fazer a diferença, né? Se esse quarto pilar estiver tão engajado como os outros 3, né? Com certeza nós teremos talvez a melhor instituição do país, né? Por que não? É o que nós almejamos, né? Estamos trabalhando para isso. Chegarão lá, com toda certeza. Eu estimo que estou torcendo para que isso ocorra logo, esse reconhecimento, sem dúvida. E todo esse trabalho, porque a gente entende, né, que uma universidade ela tem várias entidades dentro dela, como o senhor falou, é o MEC, né, são as diretrizes curriculares nacionais, e a gente vê assim que vocês têm a diretriz, mas vocês complementam ainda, né? Então, é esse diferencial que eu espero que realmente assim, os alunos reconheçam também, e vivenciem e se entreguem. E eu não tenho dúvida que logo nós veremos vocês entre os melhores, sim, como referência, o melhor do país. Se essa é a mira de vocês, esse é o objetivo, que assim seja. Com certeza, e será. Muito obrigada por estarmos aqui, pelo teu tempo. Eu digo, o tempo é algo mais valioso, né, que a gente tem. Então, obrigada por investir o teu tempo, por ceder esse momento conosco aqui. E eu espero que em outros momentos a gente possa se encontrar novamente e conversar um pouco mais sobre a Unifeb, suas realizações, seus alunos, professores. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Amanda, em nome da instituição. Ficamos muito lisonjeados de poder contribuir, né? E levar as informações, né, desse universo, da própria instituição a toda a comunidade e dizer que a instituição sempre está de portas abertas, tanto para a CIB como para o núcleo de saúde, né, para que a gente possa desenvolver parcerias e trabalhar, né, a gente sempre reforça trabalhar para o bem maior aqui, que é a saúde de toda a nossa população. Esse foi o nosso 6º episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais.